E aí, meu povo, estamos aqui de novo para poder fazer mais um vídeo aqui pro canal. E esse é um vídeo temático, é um vídeo especial porque a gente vai então conversar sobre uma tradição britânica muito legal pra gente que é amante da literatura de terror, que é a tradição então das Ghost Stories for Christmas. Traduzindo aqui para o Brasil seria algo como histórias de fantasmas para o Natal. Mas você vira para mim e pergunta, uai Rubens, mas o Natal já passou. Pois é, o Natal passou, mas essa tradição ela se estende para o final do ano todo. Então você tem então essa tradição de contar histórias de terror, de fantasmas no Natal e na noite de Réveillon. Então eu separei aqui algumas dicas de contos de fantasmas bem legais para poder trazer aqui para vocês. Tá vendo comigo logo depois da abertura? Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, povo, começando, eu já falo pra vocês, me sigam lá pelo Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. É lá no Instagram que a gente tem, então, esse contato maior. É lá pelo Instagram que a gente tem um contato maior, lá que eu coloco sempre atualizações do que eu tô lendo, do que eu recebi, do que eu vou ler e tudo mais. E lá vocês podem conversar comigo, então me sigam lá pelo Instagram. Mas hoje a gente vai estar conversando sobre essa tradição interessantíssima que é da literatura britânica. O pessoal lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, eles têm esse costume então de contar histórias de fantasmas ao pé da lareira, nas noites de Natal e na noite de Réveillon e tudo mais, nos finais de ano, uma história de terror por dia, uma história de fantasmas por dia. E essa tradição já vem de muito tempo já, bem antes assim do Charles Dickens, que é um grande expoente na literatura natalina, né? Com a história, o clássico dele, a canção de Natal, né? A canção de Natal, a Christmas Carol, o nome original. Eu não lembro, tem várias traduções aqui pro Brasil, né? Mas vocês devem lembrar que é a história do Scrooge, né? O velho Scrooge, que não gosta do Natal, e ele é assombrado então por três espíritos: o espírito do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. Então, e o Charles Dickens tinha um periódico que era uma revista publicada todos os meses. E a revista de dezembro era especialmente voltada para as Ghost Stories, para as histórias de fantasmas. E era um marco assim, todo mundo gostava, muitos autores escreviam histórias de fantasmas para entrar nesse periódico, para entrar nesse número especial e tudo mais. E era uma tradição muito forte e até hoje o pessoal tem essa tradição. Essa tradição também foi estendida para a TV, porque o pessoal tinha a tradição de ler os contos, mas na TV também a BBC fez uma espécie de série anual, que punha um episódio por ano, na época da véspera de Natal, colocava um episódio baseado em alguma história clássica. O autor que eles mais pegaram histórias clássicas para poder trazer então era o M.R. James, que eu tenho esse livro aqui dele, ó. Que infelizmente é o único livro que a gente tem do M.R. James aqui no Brasil. Assovie que virei, 5 histórias de fantasmas. Esse aqui foi publicado pela editora Penalux. É um livraço incrível, muito bom. E eles adaptaram várias histórias do M.R. James para esse seriado que sempre passava no final de ano. E eu vou estar trazendo então algumas dicas de contos de fantasmas para poder a gente ler nesse final de ano, para poder a gente deixar o nosso Natal mais gótico, mais macabro, deixar o nosso final de ano mais sinistro, mais como é que eu posso dizer, mais macabro, mais sobrenatural. Para começar, a definição de fantasma que eles usam para essas histórias não é só o espírito que a gente conhece, que é o espírito do morto, do falecido, do desencarnado, não. Aqui o fantasma pode ser qualquer manifestação do sobrenatural na vida de uma pessoa. Pode ser uma visão muito estranha que ela tem, pode ser um fato chocante que se repete, pode ser o famoso espírito do morto, pode ser alguma maldição. É muito subjetivo, mas em especial em voga o que quer dizer é que o fantasma nessas histórias é um ser sobrenatural, um acontecimento sobrenatural. E eu separei aqui 4 histórias, em especial os 4 autores que eu separei aqui são britânicos. E essas 4 histórias assim reflete muito bem o que eu quero dizer, e também eu acho que é uma boa pedida para vocês conhecerem e deixarem o nosso final de ano mais sinistro. Então vamos lá? Primeiro eu separei uma história do Charles Dickens. Eu li desse livro aqui então, Histórias de Fantasmas, da LPM Pocket. É um livro bem legal, tem muito conto bom aqui.
O Charles Dickens, ele fazia histórias de fantasmas mais amigáveis e tudo mais. Mas tem uma ou outra dele aqui que são sinistras. E essa que eu vou indicar para vocês hoje é O Sinaleiro. É um conto muito famoso do Charles Dickens. Eu acho que é um dos seus mais famosos contos de fantasmas. E é uma história bem antiga. É uma história do período clássico do Charles Dickens. Na época ele estava escrevendo seus grandes romances já, ele já era um nome famoso assim mundialmente, e era bem interessante que ele tinha o costume de fazer leituras assim em público, né, para poder estrear alguns contos dele. Então ele ia de teatros em teatros, fazendo turnês assim ao redor de países, lendo em público algumas histórias que ele escrevia. E O Sinaleiro foi nesse mesmo estilo também. Ele também fez uma grande estreia para esse conto dele. Ele leu em diversos teatros para grandes plateias e todo mundo se arrepiava com a história. E é um conto muito bom, gente. Aqui a gente vai ter então o nosso protagonista, que é o sinaleiro. Ele trabalha como sinaleiro de trem. Então tem um túnel assim, e essa locomotiva passa todo dia por esse túnel e ele cuida dos trâmites para poder essa locomotiva seguir bem. Então ele vai estar sempre avisando se o trilho está bem, se o trilho está livre. Ele está sempre ali com aquela, trocando o gás da luz de emergência, da luz de perigo que fica na boca do túnel. Ele se comunica através de código Morse com a locomotiva e tudo mais. Ele cuida de toda essa parte. Ele tem uma casinha, uma cabaninha assim na beira do trilho. E esse trilho, ele fica assim, tem um morro de cá, o trilho passa no meio e tem esse túnel. E aqui tá a cabaninha dele. Então ele fica isolado do mundo lá nesse trilho, esse sinaleiro. Então a gente vai acompanhar então o nosso protagonista, que ele é um viajante. Ele está viajando pelas terras da Inglaterra e acaba encontrando com esse senhor, o sinaleiro. Ele desce lá e começa a conversar com o senhor e querer saber como é que é a vida, como é que é o trabalho de um sinaleiro e tudo mais. E o sinaleiro acaba revelando para ele que ele está muito perturbado, porque ele tem tido algumas visões muito estranhas, umas visões esquisitas, que sempre aparece uma figura toda vestida de preto na beira assim do túnel de trem. E esse homem tá com a mão assim e tá fazendo desse jeito pra ele. Tá fazendo desse jeito pra ele. E ele fala: ei, você aí na frente, dá licença, sai daí, você aí na frente. E ele fica chocado com aquilo. O homem desaparece, essa figura estranha, esse espectro, que é o jeito como ele define esse ser que ele fica vendo, desaparece e ele não vê mais nada. E acontece que todas as vezes que esse espectro vai aparecendo, uma tragédia acontece lá no trilho do trem. E ele fica assombrado com aquilo. Ele começa a perceber então que esse espectro que está aparecendo, esse homem de preto que está aparecendo, é como se fosse um aviso de alguma coisa estranha, de uma coisa muito ruim que vai acontecer. E ele fica chocado com aquilo, ele fica assustado com aquilo, ele fica apreensivo. O que vai acontecer? Qual será a próxima tragédia que vai acontecer nesse trilho? E a história vai seguir a partir daí. É um conto bem curto. Ele tem 20 e poucas páginas. É um conto assim para você poder ler numa sentada só. Você pega e lê de uma vez só. E é muito bom. O final é assim de deixar de boca aberta. É muito bem escrito. Charles Dickens escreve pra caramba, né, gente? É muito criativo, bem macabro, esse clima sóbrio, esse clima de apreensão, o conto todo do que vai acontecer, o que está acontecendo, o que é isso que ele está vendo. É uma baita dica. Interessante é que esse conto foi adaptado então para seriado da BBC, o Ghost Stories for Christmas. Se der certo, eu vou tentar colocar os episódios que eu citar aqui no canal para vocês assistirem, porque essa é uma série muito boa, mas infelizmente é difícil de encontrar, então só encontra assim em estado raríssimo. Então eu vou tentar colocar a série aqui para vocês assistirem. Minha próxima dica vai então para um conto do M.R. James, tirado desse livro aqui, O Assovie que Virei. E o conto que eu vou indicar para vocês aqui então é O Poço dos Gemidos, Wailing Well, de 1928. Esse conto é muito bom, gente. Esse conto é muito incrível. É um conto assim que você fica de boca aberta. É uma história clássica. É uma história assim de assombração, de maldição, muito interessante. A gente vai ter aqui então esses alunos de uma escola bem famosa, uma escola bem conceituada da Inglaterra.
E esses alunos, eles estão fazendo escotismo, eles estão numa área rural, uma área bem distante, fazendo escotismo e acampando e tudo mais. Acontece que esses alunos vão se deparar com um mistério, em especial o nosso protagonista, que tem uma área no mapa que está circulada, está um círculo vermelho. E o professor e todo mundo da área fala: vocês podem ir por qualquer canto dessa floresta aqui, mas não entra nessa área do círculo vermelho. Então o nosso protagonista resolve conversar com um dos fazendeiros dali do lugar, né? E ele conta, então, esse fazendeiro, todo temeroso, assim, com medo, conta para o nosso protagonista que aquele lugar é onde fica o Poço dos Gemidos, que é um poço muito antigo, que já está lá desde a época do bisavô dele e que ninguém se atreve a pôr os pés lá. Ele pergunta: mas por quê? O que está acontecendo? A água é ruim? A água é envenenada? O que acontece? E ele fala: a gente nunca provou essa água de lá, mas a gente sempre vê 3 mulheres e um homem andando por aquele lugar. E eles não são desse mundo. Aí o rapaz fica eufórico: não, mas eu tenho que ir nesse poço, eu tenho que ver o que está acontecendo lá, porque isso aí não é certo, isso aí é superstição de vocês, tem alguma coisa aí. E o rapaz resolve se aventurar nessa floresta e ir nesse bendito desse poço. E eu paro de contar a história por aqui. Você já pode imaginar o que vai acontecer, né, gente? E o pior, não, pior que não pode imaginar não, porque olha, o que aconteceu aqui eu não imaginava. Nossa, gente, é muito... Como é que eu posso dizer? É muito explícito o que acontece aqui. É muito chocante, porque você não espera esse tipo de desfecho, esse tipo de acontecimento numa história clássica, né, gente? Uma história clássica, você espera uma coisa mais contida, uma coisa mais... debaixo dos panos, uma coisa mais velada, mas que o negócio é brabo, o negócio aqui é na lata mesmo, é na cara mesmo, é bem interessante. R. James é um baita autor, eu gosto muito dele, eu já li esse livro aqui, né, que tem 5 contos, e já li mais algumas coisas, assim, coletâneas que eu tenho por aqui, coisas espalhadas dele. Eu queria muito que trouxesse mais histórias dele pra cá, porque ele escreveu muita coisa. E, gente, é um conto incrível, é um conto muito bom, é um conto que eu recomendo a todo mundo. Esse livro aqui eu recomendo para todo mundo, mas em especial esse conto, que é muito chocante. Minha próxima indicação fica então para o Joseph Sheridan Le Fanu. Vocês devem conhecer esse autor por ter escrito aquele grande clássico que eu gosto muito, que é Carmilla, a Vampira de Karnstein. E o conto que eu indico está nesse livro aqui, ó, Clássicos do Sobrenatural. Esse livro é bem fácil de achar ainda, é pela editora Iluminuras. E você consegue achar facinho, em qualquer loja virtual você ainda acha ele ainda continua sendo republicado. E o conto que eu indico é o último conto do livro, Shalken, o Pintor. E esse conto é um conto que te deixa assim, sabe, quem gosta da aura gótica, quem gosta de histórias clássicas, quem gosta desse estilo mais pomposo de literatura, quem gosta dessa coisa mais velharia, vintage, retrô, vai amar esse conto aqui. Eu fiquei de boca aberta, é muito bom. A gente vai ter aqui uma história que usa personagens reais, que é o Godric Shalken, que era um pintor verdadeiro, um pintor que realmente existiu lá pelos idos de 1600, 1700. Inclusive você consegue encontrar diversas pinturas dele muito boas por aí. E é bem interessante que as pinturas dele, ele sempre fazia pinturas assim, de seguir na mesma temática. Eu sou péssimo para falar sobre pintura, realismo, esse tipo de coisa, gente, eu não sei. Mas ele fazia essas pinturas sempre das pessoas expostas a uma fonte de luz bem parca. Por exemplo, luz de vela, luz de lareira, luz de coisas assim bem fracas. E ele fazia pintura envolta em sombras e tudo mais. E esse pintor Shalken realmente existiu. Então M.R. James pega esse pintor, pega um quadro dele bem famoso e faz toda uma história fictícia ao redor do pintor desse quadro, de como que deu a pintura desse quadro. Então, a gente vai ter aqui então o nosso personagem principal, que é o Shalken. Ele é aluno, ele é pupilo de um grande pintor do passado, que é o Godric Dal. E esse pintor está sempre ensinando as técnicas para o Shalken e tudo mais. Acontece que um dia o Shalken, ele é apaixonado pela sobrinha desse pintor, que é a única parente viva desse pintor. E ela só depende dele.
E acontece que um dia o Shawken tá lá fazendo uma das suas pinturas e tudo mais, na casa do seu mestre, e aparece um velho muito sinistro, muito macabro, muito estranho, envolto em sombras, assim, com um chapéu tampando o rosto, assim, tudo mais, no escuro. E esse velho fala pro seu mestre que eu tenho um assunto muito importante para tratar com ele. Então o Shawken vai lá e fala pro mestre, né? E fala que o velho esquisito vai aparecer na outra noite, às 8 horas da noite, para tratar sobre esse assunto. E dá 8 horas em ponto, no outro dia, na outra noite, e o velho aparece. E o velho fala que tem então a intenção de desposar a sobrinha do mestre. Quer casar com ela e tudo mais. E para isso ele trouxe uma quantia gigantesca em ouro, em pedras preciosas, em joias assim como o dote. Ele que está oferecendo o dote, olha pra vocês verem, para poder se casar com a sobrinha do mestre. E o mestre todo ganancioso, nossa, mas isso aqui é joia pura, é ouro puro e tudo mais, assina o contrato de casamento para poder ceder a sobrinha dele para casar com esse velho esquisito. Só que o velho, ele parece que tá morto. Ele tem a pele pálida, mas muito pálida, o olho assim roxo, a pupila dele assim meio dilatada. Eles dão um jantar, né? E para poder oferecer a mão da sobrinha em casamento. E o velho não come nada, e a sobrinha fica horrorizada com ele e tudo mais. E o Shawken, que era apaixonado pela sobrinha, não move um dedo para poder tentar lutar contra aquilo ali e tentar tomar a mão da sobrinha pra ele. Acontece que a história segue em frente então, e a sobrinha vai morar com esse velho numa outra cidade, e o mestre nunca mais tem notícia da sobrinha. O Shawken nunca mais tem notícia da mocinha, e a história segue em frente a partir daí. Só que o buraco é mais embaixo, o negócio fica esquisito. Eu paro de contar por aqui porque é um conto bem curtinho, não tem nem 30 páginas, e é magnífico, é muito, muito bom. Gente, que é isso? Que conto bem escrito. O Sheridan Le Fanu escreve muito bem. Quem já leu Carmilla, Vampira de Karnstein, sabe que ele escreve muito bem. E ele consegue criar um clima de suspense, um clima de tensão por todo o conto, que vai deixando a gente agoniado, que vai deixando a gente assim temeroso pelo que vai acontecer, e o que esse velho é, e o que está acontecendo, e aonde é que foi parar esse povo, por que ninguém tem notícia deles e tudo mais. E o final é outro final daqueles assim que te deixa de boca aberta, porque você não espera isso em uma história clássica. Aquele tipo de final tão explícito, tão assim incomum para a época. É muito bom, é um baita conto, e esse daqui também tem adaptação para seriado da BBC, Ghost Stories for Christmas. Eu também vou tentar fazer o upload dele aqui no canal. Então, se eu conseguir, dá uma olhadinha no canal, porque vai ter aqui o episódio de Shawken e o Pintor para vocês assistirem. E a minha quarta e última dica fica então para esse autor aqui, ó, Rudyard Kipling, e o livro Histórias Sobrenaturais de Rudyard Kipling. Esse é um autor britânico que muito jovem foi morar na Índia, na época que a Índia ainda era colônia da Inglaterra. E ele foi morar lá, então grande parte das histórias dele assim se desenvolvem na Índia. Ele é bem famoso por ter escrito o livro da Selva, né, que conta a história de Mowgli e o Menino Lobo. Ele fez muita coisa também, mas ele também fez muita coisa de história sobrenatural, de história de fantasma, história sinistra, história fantástica. E esse livro aqui inteirinho é só sobre isso, essas histórias sobrenaturais do Rudyard Kipling. E eu escolhi uma história bem famosa dele, que chama O Jirinkishá Fantasma. Gente, essa história é muito diferente, é uma história muito boa, é uma história muito criativa. Nós vamos ter aqui o nosso protagonista. Ele é um lord da Inglaterra que foi para a Índia para poder morar por um tempo lá e criar fazendas e expandir seu poder, expandir sua riqueza e tudo mais. E ele então morando nas grandes cidades, em meio à nobreza da Inglaterra que foi para lá na época do período colônia, tá morando lá e ele começa a cortejar a Madame Wessington, que é uma madame muito rica, muito bonita, que mora também lá na Índia. Ele começa a cortejar ela e começa a ter um relacionamento com ela e tudo mais, bem no parâmetro da época mesmo, tudo daquele jeito que deveria ser, como mandava a cartilha, né? Só que ele acaba enjoando dela.
ele acaba perdendo interesse por ela, ele acaba não gostando mais dela e dispensa ela. E ela fica horrorizada, ela fica abaladíssima com aquilo, porque ela é uma madame, né? Ela tinha seu respeito a manter porque ela estava sendo cortejada, então o próximo passo esperado era ela ficar noiva e se casar. Só que ele dá o pé na bunda dela e não quer saber mais dela. Então ela fica terrivelmente assim, afetada por aquilo. E ela diz uma frase para ele: isso foi tudo um grande erro, mas nós vamos ser grandes amigos. E a partir desse momento, ela sempre está cruzando com ele no Jirinquixá. Aí, pro pessoal que não sabe, Jirinquixá era um tipo de condução que era carregado por empregados, 2 na ponta e 2 atrás, e a pessoa ficava sentada na cadeira enquanto eles carregavam o Jirinquixá. Isso é um Jirinquixá. E acontece então que ele está sempre cruzando com ela pelas ruas. E toda vez que ele passa por ela, ela fala a mesma coisa. Me desculpe, isso foi tudo um grande erro, mas a gente vai ser grandes amigos. E ele vai tomando asco da mulher, sabe? Ele não quer saber dela de jeito nenhum, ele não quer contato com ela. E a cada dia que passa a mulher tá mais pálida, a mulher tá mais magra, a mulher tá definhando mesmo. E ela acaba morrendo e os médicos falam que ela morreu de desgosto. E ele fica com aquela culpa na cabeça, será que ela morreu por minha causa, que não sei o que, não sei o que. Mas ele logo arruma uma outra pretendente, uma outra mocinha mais jovem que a sua pretendente antiga, falecida, mais bonita e tudo mais. Ele começa a ter um affair com essa moça. Só que mesmo após a mulher ter morrido, ele continua vendo ela passando pelo Jirinquixá e ela toda cadavérica, toda fantasmagórica, assim, falando a mesma frase para ela. Me desculpe, isso foi tudo um erro, mas a gente vai ser grandes amigos. E ele começa a pensar que ele tá ficando doido, porque como é que ele tá vendo a mulher morta? O que que tá acontecendo? O que que é isso aí? Toda vez esse Jirinquixá passando com essa mulher aqui, o que que tá acontecendo? E a história vai seguir em frente a partir daí. É um conto bem curtinho, ele tem umas 20 e poucas páginas, bem rapidinho de ler. E é um conto assim bem diferente de todos os outros que eu contei aqui, porque esse aqui ele tem um viés mais fantástico, ele tem um viés menos negativo, digamos assim, menos ruim, menos pessimista, mas ainda assim é um conto de fantasma muito bom, é um conto de fantasma muito criativo, eu gostei demais. Rudyard Kipling, eu já li algumas coisas dele já, eu não li o livro completo ainda, mas eu li muitos contos desse livro aqui, e ele é um baita autor também, muito criativo, e esse conto aqui é uma excelente indicação para poder deixar esse nosso final de ano mais macabro, esse nosso final de ano mais sinistro, mais aterrador. Então fica a dica. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. 4 dicas para Ghost Stories for Christmas, né? Histórias de fantasmas para o Natal e também para o final de ano. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez eu falo, me sigam lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo ano que vem. Tchau, tchau, povo!